Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Avante Mobilização, nosso giro sobre educação e cidadania. Hoje vamos falar sobre as diversas infâncias e a valorização dos territórios pouco visíveis na história do nosso país. É sobre como estamos comunicando essas infâncias plurais. Meu nome é Andréa Fernandes, estou diretora de comunicação da Avante Educação e Mobilização Social e hoje chego na companhia de Rita Oni, antropóloga, comunicadora e criadora. Rita trabalha desde 1992 com projetos criativos com crianças e atualmente faz cinema com uma atenção direcionada especialmente à formação de meninas e mulheres. Ela conta pra gente um pouco da sua proposta para a identificação das particularidades e melhor comunicar as infâncias. A diversidade é muito presente na fala de Rita e, com ela, a importância da representatividade, da valorização dos espaços, dos corpos, dos movimentos e da escuta das crianças. Esse episódio é uma ação do PIC, Primeira Infância Cidadã, projeto realizado pela Avante Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras. Rita, seja bem-vinda. Obrigada. É tão interessante a gente ouvir alguém apresentando a gente, né? Como fui apresentada, o meu lugar de fala vem muito de um olhar da antropologia, mas também vem de um olhar de quem nasceu num território onde, digamos assim, a comunicação chegava muito pouco, né? No sentido que no mundo rural, às vezes as informações hoje em dia chegam mais pelo WhatsApp, mas na época eu me lembro que minha primeira fotografia foi quando eu era criança e eu me lembro de fugir da câmera porque eu tinha medo daquele aparelho que depois eu acabei tomando ele como meio de comunicação. Mas, eu preparei uma fala muito voltada a pensar como é que a gente pode impactar dentro do território, porque o meu olhar é muito para dentro do território, pensando como é que a gente pode, no território, trazer a pauta da primeira infância, trazer modificações e transformações dentro do universo, dos municípios, dos grupos, e pensando nessa ideia do singelo ouvir, né? Sutil comunicar e tocar o essencial. A ideia, basicamente, é a gente pensar como é que a gente pode, a partir dessa relação com as crianças, né, não deixar elas de fora nesse comunicar, trabalhar a questão dessa imagem ou dessa produção de conteúdo a partir do local. Para mim, isso é uma das questões mais importantes, assim. Então, eu venho trabalhando com isso há bastante tempo, na Amazônia, aqui em Santa Catarina, em Recife, o trabalho talvez mais longo assim que eu tenho e que mantenho até hoje vínculo muito forte com as comunidades é em Recife, comunidades periféricas e em diálogo com eles. Então, a questão de como a gente não pode conjugar a infância no singular, a gente tem que conjugar no plural, porque diversidade e representatividade das infâncias é fundamental. E mais do que nunca, né, a gente está vivendo um momento onde isso é super importante, né, de a gente botar realmente, de a gente trazer para a pauta e trazer para o nosso pensar a infância dentro do que a gente está construindo, a diversidade de infâncias, valorizar realmente os territórios pouco visíveis já na história do local, na história do país mesmo, né? Então, essa questão do racismo, ela é uma questão bem importante, assim, de a gente trabalhar, combater, e não só nas imagens, mas na transformação comunitária e na transformação dos acessos das comunidades, porque não adianta a gente fazer uma coisa bonita e inclusiva, mas a gente não pensar nas estratégias para as transformações locais, né? Isso acho que é muito honesto pensar que a gente está comunicando aquilo que a gente está realmente fazendo e transformando dentro dos territórios. E aqui nesse ponto, Rita, quando você fala sobre comunicar as transformações locais, sendo inclusivo, a gente começa a pensar na participação das crianças, na escuta sensível. Será que é isso que você chama de singelo ouvir? Para mim é fundamental, né, que a pessoa que estiver construindo e estiver pensando na infância, ela se deixa afetar pelas crianças e por suas múltiplas formas de comunicar seu mundo.
Por que eu acho que isso é fundamental? Porque a infância é altamente criativa, é altamente produtiva, e a gente, se deixar afetar por elas, vai fazer com que a gente também fique produtivo e criativo, né? Para mim tem sido assim, e eu acredito que isso é uma receita que é bem, bem bacana, assim, né? Então, também ficar sensível para a troca e para o diálogo com as crianças. Então, fazer esse processo de escuta, sentar no chão, olhar olho a olho, estar próximo, acessível, aconchegante com as crianças, perceber a diversidade do universo dela, né? Fugir um pouco dessa coisa formalista de colocar a infância e as crianças dentro de padrões muito adultocêntricos, assim, né? Então, isso é uma questão bem importante, que a gente chama na antropologia de etnocentrismo, né? Que a gente vê o mundo através dos nossos olhos. Essa aproximação com as crianças, ela faz a gente também sair, né, se a gente está sensível a isso e apto, né, querendo isso, sair desse território do nosso próprio ponto de vista e olhar do ponto de vista das crianças, assim, eu acho bem, bem importante essa questão. A questão de sair da caixinha, né, sermos imaginativos. A criança tem uma imaginação fabulosa, ela conta coisas, ela mistura coisas, ela é mirabolante, né, e esse mirabolante é bom, no sentido de que quando ele é criativo e quando brilha os olhos da criança, a gente se deixar tocar por isso também é uma questão que eu acho que vai fazer com que a gente comunique muito mais a realidade que a gente está trazendo. Aqui eu já falei, né, ouvir as crianças, experimentar o mundo com elas, então partilhar experiências, estar nos territórios, enfim. Sentar no chão, pisar na lama, se jogar no rio, observar e ouvir para entender os seus contextos, nesse singelo ouvir. Na relação com os territórios, né, na relação dessa produção de material. Para isso, Rita, é preciso o adulto sair do lugar de detentor do conhecimento, não é? E se abrir para aprender com aquele ou aquela que o adulto vinha julgando estar no lugar de ser ensinado o tempo todo. Essa questão também é muito, muito interessante, porque quando a gente vai para um território para ouvir as crianças, a gente vai carregado de preconceito. E preconceito da nossa própria formação. Eu, como mãe, eu tinha muito medo que a minha filha subisse muito alto nas árvores, e aí eu fui para o Rio Negro e as crianças pequenas subiam super alto, assim. E eu ficava embaixo com aquela coisa assim, aquele coração sofrendo, né, que essa criança vai cair. Eu chamei uma mãe e conversei com ela, ela disse perfeitamente possível e tranquilo para nós que essa criança suba nesse contexto aqui, porque ela já sabe fazer. Então eles acompanham tudo. E essa conversa, esse entendimento, né, e claro que o cuidado também de a gente estar em territórios e estar cuidando também das crianças, traz também uma outra perspectiva sobre as infâncias, né? Que não é só aquela perspectiva que nós mesmos temos pela nossa formação. Então, ter pessoas no grupo que comunique e a gente está aberto e está aberto também a entender os outros contextos e as diferenças culturais que envolvem criar uma criança, são questões super importantes para a gente não cair em comunicações racistas, em comunicações que diminuem a diversidade cultural do Brasil, enfim, dos territórios onde cada um de vocês está trabalhando, né? E é fundamental que nós, comunicadores e todos os profissionais dedicados às infâncias, estejamos atentos a isso. Outra coisa é quem faz a comunicação. Tem como envolver a criança nessa etapa também? Uma questão que eu queria destacar aqui é que dá importância de a gente construir a comunicação não só para fora, mas a gente também construir para dentro. E isso significa construir com as crianças, engajar as crianças, envolver elas e então produzir com elas e não só sobre elas. Essa é uma questão que eu acho fundamental quando a gente já está pensando que a gente vai construir um plano para a primeira infância, que é trazer também esse ponto de vista das comunidades e das infâncias para dentro do próprio plano e para dentro da comunicação da pauta da infância. Então, envolver as comunidades e as demais crianças, não só as crianças pequenas. E também, né, eu sempre penso que quando eu vou a campo com criança, é garantido que eu vou me divertir. E isso também
vai aparecer na produção, porque quando os nossos olhos brilham, né, a nossa comunicação também vai brilhar. O que você considera que seriam atributos importantes em peças de comunicação para mobilizar para as causas das infâncias? Então, ser sensível, ser emocionante, trazer emoção, fazer as pessoas sentirem parte daquilo, trazer engajamento, né, do público. A questão, né, de como a gente toca a emoção do público também, né, é importante. A alegria, comoção para a causa, né, da infância. Então, são atributos que eu acho que são bem importantes no material que a gente está produzindo. Tocar as pessoas de modo geral para o encantar e o agir. Então, pensar que a gente está comunicando, mas a gente também está produzindo um engajamento para mudanças e ter a vida comunitária e né, a comunidade engajada para que ela também participe do processo e que a transformação não seja só para fora, mas que ela seja principalmente para dentro, porque quando a gente trabalha no território, o território se vê engajado, fortalecido e ele vai certamente fazer mudanças fundamentais dentro dele mesmo, e isso é já executar o próprio plano da primeira infância, né, no sentido de inclusão e de participação da comunidade das crianças. Eu acho que já na hora de a gente desconstruir esse processo e aprender com eles e dialogar com eles, como é que a gente pode apoiar eles terem mais acesso às políticas, também estarem sentindo mais representados dentro dos poderes públicos e tudo mais. Super obrigado, Rita. Aqui a gente encerra nosso bate-papo com gostinho de quero mais. Rita nos deixa de presente palavras importantes para a gente aprender a estar aberto ao diálogo e a se transformar no processo. Essa é uma condição básica para alcançar o olhar sensível que Rita propõe. Descobrir caminhos de criar junto com as crianças é ampliar muito a chance de sermos mais assertivos na elaboração de políticas públicas, na criação de espaços, na formação dessas crianças. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas essa conversa não se esgota aqui. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão@avante.org.br. Até a próxima!